Bom dia, meus alunos. É muito tempo que a gente não tem nenhum contato, né? Nós tivemos só 2 semanas de aula no início do ano e nós vamos retomar nossas aulas agora nesse formato remoto, formato online. E hoje nós teremos a nossa primeira aula, que nós falaremos sobre as propriedades da matéria. Mas antes de falar do nosso conteúdo propriamente dito, eu gostaria de dizer que estou muito feliz de estar de volta às minhas atividades, mesmo que dessa forma. E gostaria também de pedir a vocês que prestassem bastante atenção no que nós iremos discutir, fizessem essas anotações nos seus cadernos, para que posteriormente vocês pudessem responder as atividades que eu também estarei enviando por aqui, certo, gente? Esse vídeo eu preparei especificamente para vocês, para os alunos do nono ano A, B e C da Escola João Ribeiro. Então, aproveitem. Eu vou estar falando devagar, explicando cada tópico de modo que a compreensão de vocês possa acontecer. Mas para isso é necessário que haja atenção também no desenrolar do vídeo. Se tiver alguma parte que você não entendeu, você volte o vídeo e reveja novamente. Ok? Então, as propriedades da matéria. A gente já viu no iníciozinho da nossa aula, e foi explicado que o conteúdo de ciências do nosso nono ano é dividido entre química, física e biologia. Em virtude da pandemia, da redução dos dias letivos, infelizmente, a gente também tem que se replanejar e selecionar os conteúdos da melhor maneira possível. Diante desse quadro, eu resolvi iniciar nossas aulas falando das propriedades da matéria, certo? E dentre essas 3 propriedades da matéria, nós vamos destacar 3, que é massa, volume e densidade. Na nossa aula de hoje, especificamente, nós iremos falando de massa e volume. Na aula seguinte, nós iremos falar de densidade. Mas antes de falar de propriedade de matéria, a gente precisa saber o que é matéria. Tem várias definições para matéria, mas você pode encontrar mais de uma em outros livros, em outros lugares, mas eu gosto dessa. E essa que vamos utilizar aqui, que diz o seguinte, que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então nós estamos cercados de matéria. Ao nosso redor, uma moto, uma cadeira, nosso corpo, o ar que a gente respira, tudo isso tem massa e tudo isso ocupa lugar no espaço. Você tem alguns exemplos, a madeira, o vidro, mármore, a água, o ar, o ouro, ferro, enfim, tudo que você consegue observar ao seu redor, até aquilo que você não consegue ver, que é o ar, é considerado matéria. Para ser matéria, necessariamente tem que ter massa e ocupar lugar no espaço. Então nós temos diversos materiais ao nosso redor e esses materiais são usados para fins diferentes. O papel tem a sua finalidade, os metais têm a sua finalidade, a madeira, o aço, então o plástico, tudo tem a sua finalidade de acordo com as suas propriedades. Então a matéria, existem teorias que explicam o surgimento da matéria, existe a teoria do Big Bang, que explica que toda a matéria do universo surgiu a partir de uma grande explosão, existe a teoria criacionista que explica os cristãos, né? Toda religião tem a teoria que explica o surgimento do planeta, da vida, do universo, mas o cristianismo explica isso à luz da Bíblia lá em Gênesis, explica que tudo foi criado por Deus em 6 dias, enfim. Mas aqui eu não quero discutir as teorias de surgimento da matéria, eu quero de fato discutir o que é a matéria, que ela está aqui ao meu redor e ela existe, como ela surgiu, aí fica aí já uma outra situação. Vocês acreditam naquilo que você achar conveniente diante dos argumentos que eu vou colocar para você. Vamos ver o conceito de corpo. O que é corpo? Corpo nada mais é do que uma porção limitada da matéria, um pedaço de matéria. Chega numa floresta inteira, aí você seleciona um madeireiro, pega e tira uma única árvore, daquele imensidão de árvores. Ou seja, tirou uma porção de algo maior, um corpo. Ou então um minerador tira um pedaço de mármore lá numa jazida de mármore, só um pedaço daquela grande quantidade, é um corpo. E assim sucessivamente. O que é um objeto? Objeto nada mais é do que um corpo com finalidade, ou seja, com funcionalidade, que
que serve para alguma coisa. Um copo feito de vidro, de plástico, por exemplo, uma mesa feita de madeira, uma cadeira. Objetos que servem para algo são denominados, são corpos que servem para algo, são denominados de corpo, de objeto, perdão. Então eu posso dizer que todo objeto é corpo, mas nem todo corpo é objeto. Só é objeto se ele servir para alguma coisa, certo? Então, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Corpo é uma porção limitada da matéria. E objeto é um corpo com finalidade, com funcionalidade. Citei aqui alguns exemplos, existem outros tantos ao nosso redor, como uma caneta, um lápis, uma borracha, um carro, enfim, muitas outras coisas que a gente tem, usa com funções diferentes no nosso dia a dia. Passando daí, vamos dar continuidade, falando da definição de propriedades da matéria. Essas propriedades, elas são classificadas em dois grandes grupos. Existem as propriedades gerais e existem as propriedades específicas da matéria. O que seriam então essas propriedades gerais? São aquelas comuns a todo tipo de corpo. Não importa de que material ele seja feito, ele vai ter aquelas propriedades. Tem como exemplo aqui duas, a massa e o volume. Todo material tem massa e tem volume. Então não importa se é metal, não importa se é madeira, não importa se é o ar. Então qualquer matéria apresenta massa e volume. Portanto, massa e volume são exemplos de propriedades gerais, ou seja, todo material tem. Agora, as propriedades específicas são aquelas que dependem do material de que o composto é feito, de que é composto o corpo, que o corpo é feito. Um exemplo, um copo de vidro, ele tem propriedades diferentes de um copo de madeira ou de um copo de plástico. Então, cada material, ela vai, dependendo do material, aquela propriedade vai variar. Um exemplo é a densidade, ó, que a gente vai conhecer um pouco mais na frente. A densidade de 1 kg de ouro e a densidade de 1 kg de isopor, por exemplo, são diferentes, porque eles são materiais diferentes. Então, a propriedade geral é comum a todo tipo de matéria, e a específica, ela varia de um material para outro. Aqui eu falei da densidade, mas também tem outras, como o ponto de fusão, que a gente vai conhecer, o ponto de ebulição e outras tantas que existem, que caracterizam os materiais de forma diferente, certo, gente? Mas hoje nós vamos falar das propriedades gerais, que são massa e volume. Depois nós vamos falar das propriedades específicas. O que é massa? Massa, eu coloquei que é a propriedade relacionada com a quantidade de matéria que um corpo possui. A massa dos corpos é medida diretamente por meio de instrumentos chamados de balanço. Então, a massa é a quantidade de matéria de um corpo. E a unidade padrão de medida de massa nesse sistema conhecido no tal Sistema Internacional de Unidade, que é um sistema que padroniza todas as unidades de medida do mundo, é o quilograma. Então, a unidade oficial de medida de massa é o quilograma. Se você vai comprar carne, feijão, arroz no mercado, é vendido em quilogramas, certo? Que o símbolo do quilograma é o kg, mas existem alguns múltiplos e submúltiplos do quilograma. O grama, que o símbolo é G, miligrama, que o símbolo é mg. Tem a tonelada também, que é o símbolo T, que eu não coloquei aqui. Eu coloquei aqui duas relações bem entre essas unidades. 1 grama corresponde a 1000 miligramas, bem interessante essa relação. 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. 1 tonelada corresponde a 1000 quilogramas. Não está anotado, não, você pode anotar. Veja bem, 1 tonelada corresponde a 1000 quilogramas. Essas unidades de medidas aqui, elas vão ser usadas de acordo com o que você pretende conhecer a massa. Se você, por exemplo, quer conhecer a massa de um caminhão carregado, você vai usar o quê? Toneladas. Se você quer saber, por exemplo, quanto custa um fardo de arroz, quanto pesa, você vai usar quilos. Se você quer saber, por exemplo, o peso de um anel de ouro, de uma aliança de ouro, de um colar, usa grama. Mas se você quer saber, por exemplo, estipular a massa de um comprimido, a gente usa miligramas. Então, a escolha dessas unidades de medida de massa depende do tamanho da massa. Mas não pode esquecer que no Sistema Internacional de Unidades, que eu represento por SI,
a unidade oficial de medida de massa é o quilograma. E eu fiz esse destaque aqui, onde eu coloquei massa é diferente de peso. Porque a gente normalmente diz, ah, fulano, quanto tu pesa? Vamos nos pesar ali naquela balança. Massa, gente, é uma coisa, peso é outra completamente diferente. Então, quando eu falo, fulano, quanto você pesa? Isso é uma expressão que dentro da ciência é completamente errado. A pergunta certa seria, fulano, qual a sua massa? Certo? Só que a gente no dia a dia usa a palavra peso. Embora eu continue usando a palavra peso nesse sentido, é interessante que eu saiba que o correto é massa, certo, gente? Então, anota essas unidades aqui, essa relação de unidades aqui, porque elas vão ser úteis na resolução de exercícios um pouco mais adiante. Saindo da massa, nós vamos conhecer um pouco agora sobre o volume. O volume, o que é o volume? O volume de um corpo é a medida do espaço que ele ocupa, ou seja, o espaço que qualquer objeto ocupa, o lugar que um objeto ocupa no espaço, perdão, a gente chama de volume. O que pode ser determinado por suas dimensões. Eu posso pegar, por exemplo, uma piscina, saber qual é a sua largura, altura, comprimento, profundidade também, e saber quanto de água aquela piscina ocupa, calculando o seu volume, certo? Que é um assunto muito da matemática. Nas aulas de matemática você aprende, tem várias fórmulas matemáticas que ajudam você a calcular o volume de cubo, de paralelepípedo, de esfera, de cone. Isso o professor de matemática que trabalha com vocês. No Sistema Internacional de Unidade, no SI, a medida de volume oficial é o metro cúbico, certo, gente? Metro cúbico é a unidade oficial de medida de volume no Sistema Internacional de Unidades. Porém, ela não é a única unidade de medir volume. No dia a dia, a gente usa muito o litro, que o símbolo é a letra L maiúscula, não esqueça disso, não é L minúsculo. O mililitro, que é o M minúsculo, seguido de um L maiúsculo. Essas duas unidades são muito utilizadas também. Você compra refrigerante em litros ou em mililitros. Muitos materiais líquidos é comprado nessas unidades. Você não chega no mercado para comprar sei lá, 5 metros cúbicos de alguma coisa, ou 1 metro cúbico de um alimento. Não. Essas unidades de metro cúbico normalmente você vê volumes grandes, volume de uma caixa d'água, volume de um caminhão tanque, essas coisas assim. Mas no dia a dia a gente usa essas. E aqui eu coloquei duas relações bem interessantes entre essas unidades. Ó. 1 metro cúbico, gente, corresponde a 1000 litros. Se eu disser assim, uma caixa d'água cabe 1 metro cúbico de água, isso quer dizer que ela cabe 1000 litros de água. Se 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, 2 metros cúbicos corresponde a 2000 litros, 3 metros cúbicos corresponde a 3000 litros e assim sucessivamente. 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Se 1 litro corresponde a 1000 mililitros, 2 litros corresponde a 2000 mililitros e assim sucessivamente. Perdoe, gente, esse cachorro latindo no fundo, é o vizinho aqui que chegou com a galinha e a bagaceira tá grande por lá. Certo? Então vamos prosseguir aqui. E o que seria essa impenetrabilidade? Impenetrabilidade é uma propriedade relacionada com o volume, que diz o seguinte, que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Digamos que eu tenho aqui um copo, eu fiz um copo aqui, não sou um bom desenhista, mas é o que vocês têm. Um copo cheio aqui de água. Se eu colocar um objeto como uma pedra aqui dentro desse copo, a água vai derramar. Por quê? Porque o espaço que essa pedra, por exemplo, ocupar dentro da água, vai precisar, ela precisa de espaço para se acomodar dentro do copo. Quando eu jogo uma pedra dentro do copo com água, o volume de água que vai sair daqui do copo, que eu tentei representar aqui embaixo, é exatamente o volume da pedra que eu coloquei dentro. Ou seja, esses dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Isso aqui também é importante, ó, certo? Observem bem isso aqui. Então, a impenetrabilidade é justamente isso. É a incapacidade que dois corpos têm de ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. E para a gente finalizar nossa aula de hoje, eu vou falar mais um pouco sobre o tão famoso Sistema Internacional de Unidades, que eu represento pela sigla SI. Gente,
Esse sistema ele existe graças à permissão de todos os países. Em todos os países do mundo, eles aceitam essas unidades como unidade padrão de referência. Por exemplo, o metro, que eu represento pela letra M minúscula, é a unidade oficial para eu medir comprimento em qualquer país. Embora às vezes o país tenha outra unidade muito conhecida lá, mas oficialmente essa é a unidade padrão. O segundo, que eu represento por S minúsculo, é a unidade oficial de tempo. O ampere, que eu represento pela letra A maiúscula, é a unidade oficial para medir corrente elétrica, eletricidade, que a gente vai conhecer também. Kelvin, que é a letra representada pela letra K, é a unidade oficial para medir temperatura, embora exista a escala Celsius, a escala Fahrenheit, que a gente usa no nosso dia a dia. E o mol, que representa também pela palavra mol em minúsculo, é a unidade oficial para medida de quantidade de matéria, que a gente vai conhecer lá mais no ensino médio, estudando química no futuro. Então, essas e outras unidades que eu não vou precisar colocar aqui, são unidades padrões de referência para medir, para utilizar internacionalmente quando se refere a várias e várias unidades de medida, né? Comprimento, tempo, corrente, temperatura e outras tantas. Então, na aula de hoje, o que é que a gente aprendeu? Nós aprendemos o conceito de matéria, corpo e objeto. A gente aprendeu que a matéria apresenta propriedades gerais e específicas e vimos a diferença entre elas. E conhecemos duas propriedades gerais da matéria. Quais foram, professor? Massa e volume. E ainda conhecemos uma propriedade também geral, que é a impenetrabilidade, é uma propriedade geral da matéria, que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. E finalizamos nossa aula de hoje falando sobre o Sistema Internacional de Unidades. Na nossa próxima aula, eu vou deixar um outro videozinho explicativo e uma atividade anexa para que vocês possam responder e anotar tudo nos seus cadernos. Depois que fizer no caderno respondidinho, tira uma foto e me envia mostrando o que vocês fizeram, certo? Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado da aula e até o nosso próximo encontro.